Graça e paz, meus irmãos. Amém. Nessa manhã, vamos abrir as nossas Bíblias no texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, do 8 ao 12. Todos já acharam? Vamos fazer a leitura. O texto diz o seguinte: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos nesse momento, primeiramente te agradecer por mais esse domingo que nós estamos aqui reunidos, saudáveis e protegidos pela tua mão. E Senhor, queremos te pedir que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender o que o Senhor quer tratar conosco nesta manhã através desse texto, que possamos sair daqui de fato abastecidos e edificados pela exposição que a hora será feita. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto começa com Pedro falando quanto ao mais. Ele está mostrando que depois de falar de várias coisas, agora ele vai chegar a um encerramento, vai chegar a uma conclusão. E por que eu digo que ele vai chegar a uma conclusão? Porque ele começou a falar sobre várias categorias de pessoas, sobre vários tipos de relacionamentos, lá no capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 11 até o 17, Pedro vai falar de uma maneira bem geral, a respeito do relacionamento de todos os cristãos e de todas as pessoas com os seus governantes. Então ele fala ali para governantes e governados. Fala especificamente desse tipo de relacionamento. Do versículo 18 até o 25, ele vai falar sobre o relacionamento entre servos e senhores. No capítulo 3, versículos 1 a 7, que nós vimos 15 dias atrás, então ele vai falar com maridos e esposas. E é interessante que ele começou de uma forma bem abrangente, depois ele foi para algo bem mais específico e ele agora vai finalizar essa sessão de exortações, voltando a ser bastante abrangente, com todos os irmãos em Cristo. E ele estabelece nesses 5 versículos princípios para o nosso relacionamento. Mas é só o relacionamento entre eu e o meu irmão em Cristo? Não. Ele também vai falar sobre outras questões, mas inicialmente ele vai estabelecer princípios para o nosso relacionamento entre irmãos. E isso vai estar no versículo 8, quando ele diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Então, o primeiro princípio que Pedro coloca para os seus leitores é a unidade de pensamento. Quando ele fala sobre isso, tenham todos o mesmo modo de pensar. Se a gente volta um pouquinho lá para Romanos, a gente vai perceber que Paulo dá a mesma orientação. Romanos 12, de 9 a 21. Existe um paralelo entre esse texto e o texto de Paulo aos Romanos. E é fato que dentro de uma igreja vai haver, boa parte das vezes, diferentes opiniões sobre o que é conversado.
Isso não é problema que exista. Nós somos pessoas diferentes, com criações diferentes, com visões de mundo muitas vezes diferentes ao entrar na igreja. Mas o que Pedro quer chamar a atenção é que, mesmo na diversidade de opiniões, a igreja precisa ser unida. Igreja unida não quer dizer igreja uniforme, todo mundo pensando exatamente da mesma forma sobre todos os assuntos. Vai haver dentro da sua casa, podem morar só 2 pessoas, como é meu caso, mas você pode ter divergências em várias questões. O problema é quando a divergência passa a ser empecilho para que você tenha harmonia. O problema é quando essa divergência passa a ser um empecilho para que haja compreensão, para que haja respeito. Então, dentro da igreja do Senhor, há uma necessidade de haver entendimento, compreensão e respeito, apesar e inclusive com as diferentes opiniões. Só que hoje a gente, traçando aqui um paralelo da época de Pedro para a época de hoje, a gente às vezes se sente um pouco desencorajado a expor a nossa opinião na época que vive, mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque se você expuser a sua opinião sobre determinados assuntos, você vai ser massacrado, não é uma palavra tão forte, é exatamente o que acontece, por outras pessoas que pensam diferente de você. A nossa época está sendo assim. Então, se eu digo, por exemplo, nós acabamos de sair de um momento maravilhoso das nossas vidas cristãs, que é a consciência cristã. Aí eu digo assim, eu não sei, eu não me identifiquei muito com a pregação de pastor fulano. Aí você diz, não, mas o pastor fulano para mim é muito bom, toda vez que escuto ele, eu fico já dizendo assim, que ano que vem ele volta novamente para a consciência cristã. Bastou isso para criar uma celeuma, porque você se identifica mais com a forma de comunicação de determinado palestrante e outra pessoa não. Mas quando eu digo assim, eu me identifiquei mais com a forma dele de pregar ou de expor do que com outra pessoa, não quer dizer que eu não goste da outra pessoa, não quer dizer que eu não escute a outra pessoa, não quer dizer que a outra pessoa também não seja usada por Deus, mas parece que a gente perdeu essa maturidade. Os nossos tempos últimos, principalmente, esses últimos 10 anos, parece que se você disser assim, eu gosto de maçã, parece que você odeia banana, você odeia uva, você odeia todas as outras frutas, você é frutofóbico. Não existe um meio termo, não existe equilíbrio nas posições. Isso, infelizmente, adentrou a igreja. Então, às vezes eu digo que minha visão sobre determinado assunto, com base em tal texto, é essa. Basta que eu fale isso para que o mundo caia em cima de mim e a gente não perceba que somos o mesmo corpo de Cristo, mas os membros são diferentes. Cada um tem o seu talento, cada um tem o seu dom dado por Deus para um fim único, para um fim comum, que é a adoração a Ele. Todos vêm aqui com o mesmo propósito, assim deve ser, mas cada um vai fazer com que toda essa engrenagem caminhe, funcione, mas cada um à sua maneira. Então, eu posso não ter o dom dado por Deus de vir aqui e louvá-lo com cânticos. Eu posso não ter o dom dado por Deus de vir aqui e organizar um determinado evento da igreja, mas Deus me dotou com a forma de exposição. Eu posso não ser um expositor, eu posso não ser uma pessoa que canta louvores ao Senhor, mas eu posso ser uma pessoa que exerce misericórdia. Então, variados são os dons, mas é interessante que todos eles sejam usados para a glória de Deus. Então, quando ele fala, tenham todos o mesmo modo de pensar, é que todos pensem que na diversidade nós podemos estar unidos em prol da glória do Senhor. O mesmo pensamento, o mesmo objetivo, a mesma motivação de espírito quando estivermos juntos. A unidade, de fato, da igreja não garante que ela vai ser uniforme em todos os aspectos, mas há a necessidade que haja cooperação entre os membros em tudo o que for proposto para a vida da igreja,
Sabe uma coisa que às vezes acaba desestimulando as pessoas que vêm para a igreja? É dizer assim, vai ter determinada programação. Essa programação eu não vou porque eu não gosto dela. Mas vai ser bom, vai ter uma palavra, vai ter isso, a gente vai estar junto. Só em a gente estar junto já é bom. Não, mas esse tipo de programação eu não gosto. Aí é interessante porque você quer as bênçãos de Deus, você quer que Deus fale com você, você quer que Deus ajuste toda a desestrutura que você mesmo fez com sua vida, a vida que Ele lhe deu, mas você quer selecionar os momentos em que Deus vai fazer isso. Então você diz, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, mas naquele tipo de programação não. Deus, eu quero que o Senhor abençoe minha vida, mas naquele momento eu vou estar em casa, porque eu não acredito naquele tipo de coisa. Deus, eu quero que o Senhor conserte minha vida, que o Senhor faça com que as pessoas que estão na minha casa, que não te servem, possam ser trazidas para o Evangelho. Mas sendo seletivo com relação à programação que a igreja faz, com aquilo que se propõe na vida cristã, você não vai estar ajudando quem de fato não quer nada com Deus. Pelo contrário, quanto mais você mostra que tem coisas que você não gosta, aquela pessoa vai dizer, está vendo, é por isso que eu não vou. Ela mesma disse que não gosta. Ao contrário, você dizendo assim, eu vou, pode não ser o meu perfil, pode não ser muito próximo da minha personalidade, mas eu vou. Por quê? Porque é a vida da igreja, é minha vida cristã, eu vou ser alimentado, eu vou ser edificado, eu vou estar junto com os irmãos. Isso vai promover comunhão. Mesmo que eu seja mais reservado, ou mesmo que eu seja mais extrovertido, enfim, a programação pode não ser a minha cara, mas é uma programação para edificação. Então eu vou. Aí a pessoa vai dizer, o negócio deve ser bom mesmo, porque não tem nada a ver com ela, mas ela vai. Mas por que ela vai? Porque de fato a vida cristã pouco tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. É a gente vivendo o que Ele propôs para a gente viver. Não é a minha decisão, não é a minha vontade, não é a minha preferência, é o que Ele determinou para que a gente vivesse. E muitas vezes você vai ter que se desvencilhar das suas preferências, dos seus gostos, da forma como você faria e se adaptar. Se eu fosse fazer seria diferente, mas tem nada não. Irmão fulano fez, vai ser bom, é para a glória de Deus, vamos ajudar. Tenham todos o mesmo modo de pensar. É isso que é interessante a gente ver dentro da igreja. E o Warren Wiersbe vai falar o seguinte sobre esse versículo, essa parte específica. Os cristãos podem discordar quanto à forma de certas coisas, mas eles não devem discordar quanto ao conteúdo e à motivação. Qual a sua motivação em vir para a igreja? É rever seus amigos? Qual a sua motivação em vir para o culto de oração? É só pedir oração para você ou é interceder pelos demais? Qual é a sua motivação? Eu posso discordar até da forma como algumas coisas são feitas, mas o conteúdo é Bíblia. O conteúdo de todas as nossas reuniões é Bíblia. E a motivação é uma só, é a glória de Deus. Se nós concordarmos nisso, se nossos cultos forem bíblicos e a nossa motivação ao subir à casa do Senhor for a glória de Deus, tudo vai caminhar perfeitamente. E Kistemaker também vai falar a respeito disso, captando muito bem o entendimento desse texto, dizendo assim: tendo em vista a variedade de dons e talentos que Deus deu ao seu povo, existem diferenças de opiniões. Pedro, porém, quer que os cristãos sejam governados pela mente de Cristo, de modo que as diferenças não dividam, mas enriqueçam a igreja. Então a gente cresce quando tem uma pessoa que é diferente de nós, mas é complementar. A diferença do irmão não nos separa, mas nos une. Eu não tenho o que ele tem, então eu trabalhando junto com ele, ele me complementa e tudo vai ser feito para que Deus seja honrado e glorificado através do nosso trabalho. E outra questão que ele vai dizer aqui é: sejam compassivos. É o segundo princípio que Pedro vai nos colocar, é o princípio da compaixão. E o que é compaixão? Não só na visão de Pedro, mas na visão bíblica. É você se importar com o que o outro está sentindo. Também relacionando com o tempo que a gente vive, o volume de informações e de coisas que vão acontecendo vai fazendo com que a gente se torne cada dia menos sensível à dor do outro.
A gente pensou que 2 anos depois do início de uma pandemia, a gente hoje ia estar saindo dela, feliz da vida, todo mundo sem máscara, andando pela rua bem à vontade, continuando ou retomando as atividades que fazia lá em 2019 ou no comecinho de 2020. Ia estar tudo um céu azul mais limpo possível. Aí vem uma guerra. A Rússia achou por bem invadir a Ucrânia. Pá! Já não bastava o que a gente estava passando. E aí agora todas as nações do mundo começam a se voltar e dizer, apoia um lado, apoia outro, sanções, punições, cerco financeiro, não faz isso mais com eles não são mais nossos parceiros comerciais. O mundo agora respira Ucrânia e Rússia. O mundo esqueceu que tem Covid. Finalmente. Mas não pelo motivo mais agradável. A gente já não aguentava mais ver os números de mortos, de infectados, de curados, de vacinados, mas agora a gente está vendo o número de mortos, de invadidos, de depredados. Parece que o mundo não entendeu, a gente precisa de um descanso. A gente precisa parar e ver, espera aí, nesse caos todinho existe um Deus que reina e que tem o controle de todas as coisas. Se dobre diante dele para que a sua vida possa funcionar. As pessoas não estão percebendo isso. Vem Covid, se desespera de um jeito que não tem mais volta. Parece que vai tudo se acabar. Peguei Covid, vou morrer, já sei. Nós estamos aqui. Dia 22 de março desse ano, 2 anos exatos que as igrejas foram fechadas pela primeira vez. E que a gente fez a primeira transmissão de culto. A gente se lembra desse dia perfeitamente, parece que foi ontem. E a gente se lembra qual foi o sentimento que a gente teve ao entrar a primeira vez nessa igreja totalmente vazia. E dos dias que a gente ficou aqui, fazendo uma transmissão, sem saber quem estava do outro lado. Sem saber quantas pessoas viriam a assistir. Sem saber se as pessoas estavam bem. Sem saber se aquilo dali estava motivando elas a crer mais em Deus e dizer, se Deus tem o controle, isso vai passar, ou se elas estavam se desesperando e dizendo, meu Deus do céu, esse vírus é maior do que o que a gente pensava. Conclusão que a gente pode tirar depois de 2 anos disso, praticamente 2 anos, Deus continua sendo muito maior do que todas as coisas. Nosso Deus é maior que a Covid e vai ser maior do que essa guerra e vai ser maior do que qualquer coisa que surja para tirar o nosso foco dele. Mas a gente precisa ter compaixão das pessoas. Não é olhar aquele vídeo, e são vídeos que são extremamente tocantes. Um soldado russo sendo alimentado por ucranianos. Fazem uma ligação de vídeo com a mãe dele, ele começa a chorar copiosamente. É um pai ucraniano se despedindo da filha que está indo no vagão de trem. Ela tem 5 anos de idade, ele não sabe se vai vê-la novamente. Mas tem gente que passa os vídeos como quem está passando assim. É só mais um vídeo do Reels. É só mais um story. É só mais uma publicação. Não pode ser. Eu sei que passa 1 milhão de coisas na frente da sua tela. Seus olhos contemplam uma infinidade de informações durante todos os dias. Se você passar 1 hora do seu dia numa rede social, você vai ver coisas que você nem imaginava. Mas seu coração não pode parar de sentir compaixão por essas pessoas. Isso não pode se tornar corriqueiro, normal, porque não é. Gente matando gente não é normal. Gente não fazendo pouco caso da dor do outro não é normal. Nós não fomos chamados para isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir na Ucrânia para ajudar o pessoal. O que é que eu posso fazer? Está muito longe de mim. Tá não. A distância que você está daqueles que estão sofrendo é a distância de uma oração. Essa é a distância. Porque Deus, a quem você vai dirigir a sua oração, está em todo lugar. Você não só faz as coisas dando dinheiro. Você não só faz as coisas indo até lá. Você faz muito orando por eles. Principalmente orando para que russos e ucranianos cheguem a um acordo de paz. A gente precisa disso. E a gente precisa ser compassivo. A gente precisa ter compaixão, se colocar no lugar do outro, também no contexto de igreja. Não é só quando as coisas enormes acontecem. Eu vou ter compaixão porque está tendo uma guerra. E aqui dentro?
com o que está enfermo, com o que está em dificuldade financeira, com o que está tendo conflitos dentro de casa, eu preciso ter compaixão também. A compaixão a que nós somos chamados a ter não é só aquela das grandes catástrofes que a gente olha e diz assim: meu Deus do céu, tem misericórdia deles. É com os grandes problemas internos, as grandes crises que nós travamos todos os dias dentro de casa e dentro de nós mesmos. É compreender, meus irmãos, que se um membro sofre, todos sofrem com ele, mas se um é honrado, todos com ele vão se alegrar. É o que diz Paulo em 1 Coríntios 12, 26. Então, quando ele diz: sejam compassivos na sua relação com outra pessoa, dentro da igreja, fora da igreja, se identifique com a dor do outro, ajude em oração, tente conviver da melhor maneira possível, sabendo que a dor dele é a sua. Nós somos irmãos, nós somos um corpo só. Você não imagina o que pode acontecer dentro do seio de uma igreja se uma pessoa se desvia. Você não sabe o dano que isso causa. Mas da mesma forma que o desvio, o pecado de uma pessoa causa um grande dano, a alegria, a bênção na vida de uma pessoa deve causar uma grande alegria. E a gente deve focar nisso, nas coisas boas que estão acontecendo. Se compadecer, orientar, chegar junto da pessoa que está errando, da pessoa que está triste, da pessoa que está enferma. Mas não esquecer que na hora da felicidade todos estaremos juntos também. Um terceiro princípio que ele coloca é o do amor fraternal. Ele diz: amem-se fraternalmente. Meu Deus do céu, eu fico pensando na questão do amor muitas vezes, como tem sido superficial o amor no nosso tempo. Eu nem vou entrar no mérito da relação que às vezes eu vejo de jovens, vou até trazer um pouquinho mais cedo, de adolescentes, que se conhecem e com 15 dias depois, eu te amo para lá, eu te amo para cá. Mas isso a gente sabe que é uma questão de imaturidade, ainda não experimentaram muito da vida e acham que é tudo muito lindo e maravilhoso. E a relação a dois é muito linda e maravilhosa, quando tem um terceiro elo junto com eles. Nossas relações só estão durando porque elas são a três, Deus como centro. Se não for assim, a gente sabe para onde a coisa vai descambar. Mas a nossa relação com os nossos irmãos, ela precisa ter um amor que também não é esse amor adolescente, é um amor que sabe que aquela pessoa vai errar, que aquela pessoa provavelmente em algum momento da sua vida vai lhe decepcionar, vai tomar atitudes, vai falar coisas que você vai dizer: meu Deus, por que ele fez isso? Nem parece aquela pessoa que eu amo tanto, que eu gosto tanto de ficar junto com ela. Mas não se engane, você também vai fazer isso, eu também vou fazer isso. Eu não sei, o que eu falo aqui, que eu falo em qualquer momento, pode cair no coração de alguém de uma maneira maravilhosa. Ela vai dizer: como isso me animou. E também pode pegar outra pessoa em outro momento de vida, com outras motivações, com outro espírito, e ela vai dizer: hoje me machucou. A mesma palavra, a mesma coisa, o mesmo tom de voz, o mesmo olhar, pode ter efeitos diferentes. Mas quando ele diz: amem-se fraternalmente, fraternal é um amor entre irmãos. Então o amor que nós devemos ter entre os irmãos em Cristo é o mesmo que nós temos entre os irmãos de sangue. Você nasce dentro de uma família, e dentro daquela família você pode ter as maiores brigas, as maiores desavenças. Se chegar uma pessoa de fora e disser assim: seu irmão é feio, você corre em cima da pessoa, você defende aquela pessoa. Se alguém disser qualquer coisa contra a sua família, você pode estar brigado com todo mundo, anos que você não vê aquele povo, você diz: mas é minha família, é meu sangue, ninguém pode falar mal deles.
Deus me deu essa família, é minha família, eu vou defender até o fim. E é assim que acontece. Passam anos, pessoas brigadas, aí um morre. No velório, todo mundo se junta de novo. Quem estava intrigado volta a falar, chora junto, se abraça. É assim que a vida é. Mas a gente não precisa deixar a coisa chegar nesse ponto de só se falar quando um se for. A gente precisa se amar enquanto tem vida, falar que ama enquanto está vivo, porque no caixão ninguém mais escuta. Então, se você quer demonstrar esse amor, que seja enquanto as pessoas estão também prontas para recebê-lo e retribuir. Tão bom quanto dizer eu amo você é você escutar eu também te amo. Então o amor fraternal é esse amor que nós devemos sentir pelos nossos irmãos em Cristo, como sentimos pelos nossos irmãos de sangue, um amor verdadeiro, que é apesar das suas falhas, e não porque eles têm determinadas qualidades. Quando você ama alguém porque ela apresenta determinadas qualidades, no momento que ela falhar naquele ponto, é o cristal, né? Quebrou. Aí você sai tentando colar, não fica a mesma coisa. Porque se baseava naquela característica, naquele aspecto. Mas quando você diz, eu amo aquela pessoa, mesmo ela falando isso, mesmo ela fazendo aquilo, mesmo ela sendo assim, é um amor que resiste, é um amor que é forte. Você sabe que ela vai fazer aquilo, mas você ama mesmo assim. Esse amor é muito próximo do amor que Deus sente por nós. Ele sabe que a gente vai pecar. Ele sabe que a gente erra. Ele sabe que a gente às vezes se esquece do que é necessário fazer na nossa vida cristã. E mesmo assim Ele nos ama. Ele não ama porque a gente é bom. Ele não ama porque a gente é justo. Ele ama apesar de nós. E todos os dias. E ele diz também assim, sejam misericordiosos. O quarto princípio é o da misericórdia. Não há cristianismo sem misericórdia. Não tem como. Por quê? Porque nós só estamos aqui, nós só não fomos consumidos porque as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Nós devemos ser misericordiosos para com todos, como fez o nosso Senhor, mesmo que o alvo dessa misericórdia não apresente qualquer merecimento. Meus irmãos, nós merecíamos a misericórdia de Deus? Por isso Ele nos negou a misericórdia? Então, se Ele não nos negou a misericórdia, mesmo que nós não apresentássemos qualquer merecimento, por que nós agora vamos selecionar quem merece ou quem não merece misericórdia da nossa parte? Nós recebemos sem merecer, temos que fazer o mesmo. Nós estamos aqui nesse mundo para imitar a Cristo, nada mais. E ele diz, sejam humildes. O quinto princípio é o da humildade. Hernandes Dias Lopes diz algo que é fantástico, eu não traduziria em outras palavras que fossem melhores. Ele diz que humildade é descer do pódio da vaidade e honrar o irmão. Sabe quando a pessoa ganha a corrida, ele diz assim, não, mas você foi melhor? Eu cheguei em primeiro, mas você fez uma corrida tão boa, vem para cá, eu vou descer do pódio, vou dar o troféu e você vai lá e tira foto no primeiro lugar. Eu quero honrar você também. A pessoa fica, por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele é humilde, ele reconheceu que existe um que é superior a ele. Ele foi bem, mas teve um que foi melhor. O que quer dizer com isso, de descer do pódio da vaidade e honrar o irmão? É considerá-lo superior a si mesmo. É você entender que você não é a melhor das criaturas de Deus. É você entender que você é falho. E que existem pessoas que podem lhe ajudar a corrigir essas falhas. É você entender que existem pessoas que sabem mais do que você pode aprender com elas. Você tem que ter humildade em todas essas coisas. Em segundo lugar, Pedro vai nos mostrar como lidar com os nossos inimigos. Ele falou como lidar com os nossos irmãos em Cristo, dentro desses 5 princípios, mas ele fala agora como lidar com esses inimigos. E ele diz no versículo 9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto.
Os cristãos dispersos da Ásia Menor estavam sendo perseguidos e insultados pelos seus inimigos. E como é ruim você ser perseguido. E como é ruim você ser insultado. Você escutar coisas que seu coração não tolera, que ele fica ferido. Mas em vez de se igualar a eles e retribuir o mal com o mal, a perseguição com perseguição, o insulto com insulto, os cristãos deveriam pagar o mal com o bem. Os apóstolos ouviram de Jesus o seguinte, em Mateus 5,44, parte B: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É fácil isso? Não é. Não é. Principalmente quando esse inimigo, mesmo sabendo que você não está retribuindo o mal com o mal, mas sim com o bem, mas ele continua a provocar o mal na sua vida. Quando ele é insistente, quando ele é contumaz no seu pecado, isso vai trazendo cada vez mais tristeza e dor ao seu coração. Mas você não foi chamado a retribuir o mesmo mal que lhe fazem para essas pessoas. A nossa diferença é justamente fazer o contrário, é retribuir com o bem. Alguém pode dizer assim, mas isso não seria mostrar uma frouxidão, ou seria mostrar uma fraqueza excessiva, não seria dar a eles os louros da vitória sobre você? Eu persegui, ele ficou lá quieto, ele não conseguiu se levantar, ele não teve nada para dizer. Não. Quem perde são eles. Quando uma pessoa grita você do seu ambiente de trabalho e você responde bem baixinho, quem passou por mal educado? Quem gritou. Eu quero que você faça isso agora. Por que você não fez? Eu já mandei você fazer 3 vezes. Tudo bem, senhor, eu vou fazer agora. Quebrou a pessoa. Porque você escutou num tom e você respondeu em outro. Você escutou arrogância, mas você respondeu com humildade. Você escuta grosseria, mas você responde com favor. A não ser que a pessoa tenha problemas graves psicológicos, ela vai sentir, eu fiz errado. Em algum momento ela vai chegar para você, desculpe, a maneira que eu falei com você não foi boa. E você me respondeu de uma forma tão diferente. Deus vai motivar o coração dela a falar isso com você. Por quê? Porque você não retribuiu o mal com o mal. Retribuir o bem com o mal é perversidade. Alguém fez algo muito bom para você, aí você retribui com o mal, diz, eu vou prejudicar essa pessoa. Peraí, mas ela ajudou você? Então isso é perverso. Você fazer o mal para quem lhe ajuda. Retribuir o bem com o bem ou o mal com o mal é justiça. Alguém matou, vai ser preso. Justiça. Alguém ajudou, vai ser louvado. Justiça. Mas retribuir o mal com o bem é graça. Nós pecamos, Ele nos deu a vida eterna. Isso é o quê? Isso é graça. E Ele diz ao contrário: não retribuam mal com mal, não retribuam insulto com insulto, ao contrário, bendigam. Para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então, seguindo o que foi dito no Sermão do Monte, em vez do insulto, do mal, nós devemos orar. Quando ele diz, ao contrário, bendigam, ao contrário, orem. Orem por essas pessoas. Eu trabalho há tanto tempo e um colega meu do mesmo setor só vive me perseguindo. O que eu vou fazer com essa pessoa? Como é que eu mostro para ela que ela está errada? Logicamente você não vai conseguir, porque ela não está agindo racionalmente. Quem só faz o mal para outra pessoa, ela não está agindo racionalmente, ela está sendo um instrumento de Satanás mesmo. Se ela só produz o mal. Mas eu posso orar por ela, eu posso pedir que Deus mostre a ela que ela está errada, que quebre o coração dela, que mostre a ela que não é esse o caminho a ser seguido, que isso não é benéfico nem para ela, nem para qualquer outra pessoa que está à sua volta. Então, ore, seguindo o que foi dito nesse sermão, ore pelos seus inimigos,
Isso não é fácil, mas Deus nos dá exemplo. Nós devemos imitar Ele, e aí, por sua graça comum, Ele faz nascer o sol na mesma terra dos indignos que nasce na nossa terra. Se Ele faz isso, nós precisamos imitá-lo e fazer também. Pode parecer injusto você sofrer nas mãos dos seus inimigos e pelo fato de você ser seguidor de Cristo não poder revidar de maneira alguma. Só que Pedro chama a atenção para a recompensa dessa nossa atitude para com eles. A nossa paciência, a nossa oração por quem nos persegue vão ser honradas por Deus, que vai derramar as suas bênçãos sobre nós. No final do versículo 9 diz: para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Vai doer, vai ter hora que o sentimento de injustiça vai bater muito forte. Respire fundo, pense no exemplo de Cristo, e aí depois você vai dizer: valeu a pena, porque eu sei que a bênção do Senhor está sobre minha vida. Se eu me desviar e fizer o mal com quem me fez o mal, eu sei que Ele não vai me favorecer, porque não é ao injusto que Ele favorece, é ao justo que Ele derrama a sua bênção. No terceiro lugar, Pedro vai falar sobre a nossa postura diante da vida, no versículo 10 e versículo 11, que ele diz o seguinte: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Então, no versículo 10, versículo 11, você vai ter aqui motivos para obedecer à exortação do versículo 9. Diante do que nos acontece, das perseguições, dos insultos, a nossa atitude, sendo conforme a orientação de Deus, vai nos garantir dias felizes, vai nos garantir que a gente encare a vida de uma maneira agradável e gratificante. Você servir a Deus e perceber que as coisas começam a dar certo na sua vida, isso é gratificante. Tem um percalço ali, outro acolá, mas as coisas estão caminhando. Tem um problema aqui, uma doença aqui, mas eu estou caminhando. Eu dou uma tropeçada ali, ele vem, faz o curativo e eu continuo caminhando. A vida cristã não foi dito para a gente que seria extremamente fácil, mas nas dificuldades a gente sabe com quem conta. A gente conta com aquele que tem todo o poder, e a gente não pode perder isso de vista. Então, fazendo o que Ele nos ordena a fazer, nós temos a garantia de que os nossos dias vão ser totalmente diferentes do que guiados pela nossa própria mente. Comece a viver do seu jeito. Sabe o que vai acontecer? Você vai bater com a cabeça na parede inúmeras vezes. Por quê? Porque do seu jeito não funciona e não chega ao final. Se eu faço um plano pelo meu coração, pela minha mente, do meu jeito, projetado do jeito que eu quero, muito provavelmente nada do que eu pensei vai acontecer. E sabe por quê? Porque as coisas só acontecem com a permissão e a determinação de Deus. E se eu não penso pela mente dele, pela palavra dele, com a permissão dele, pedindo orientação a ele, nada do que eu penso vai ser feito para a glória dele. Então ele não deixa que isso aconteça. Eu preciso me conformar à vontade dele. Então por isso que Pedro mostra isso para a gente. Olha, quem quiser amar a vida, quem quiser sentir que a sua vida faz sentido, quem quiser perceber que a sua vida vale a pena e ter dias felizes, faça essas 4 coisas. A primeira delas, guarde a sua língua do mal. Não só palavras, mas também os atos de um cristão devem evitar até mesmo a aparência do mal. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 22. Mas eu não disse com essa intenção, mas eu fiz para ajudar. Mas se a intenção não correspondeu à realidade, se você não ajudou, mas atrapalhou, então deu errado. Fuja da aparência do mal. Nós precisamos clamar como o salmista: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Guarde a sua língua do mal e você vai ter dias felizes.
Segunda questão que ele mostra: guarde os seus lábios da falsidade. Não fale bem de alguém na frente e depois detone nas costas. Não faça isso. Eu não vou nem colocar que isso não é coisa de crente, isso não é coisa de gente. Eu não espero isso de um crente, e do ímpio também não, porque isso é baixo demais. É você dizer para a pessoa: olha, você está fazendo um trabalho maravilhoso, as coisas têm crescido depois que você chegou aqui. Por trás você diz: ele só quer se mostrar, e não faz nada que preste. Esse é o ponto, para mim, esse é o ponto mais baixo que alguém pode chegar, é querer se enturmar, fazer de você um amigo, mas está lhe detonando nas costas, está preparando uma cova para que você desça nela, mas não sabe ela que está preparando a própria cova. Fuja desse engano. A boca do crente não pode se ocupar em espalhar falsidade, porque o crente anda na luz, como o Pai na luz também está. E se ele vive na luz, ele tem que transmitir o que é verdadeiro, edificante, e ter comunhão com os seus irmãos. Não dá para ter comunhão na falsidade. Não dá para você vir para cá, as pessoas sabem que você é falso, e dizer: ó, tá tudo bem, vamos se abraçar, vamos chorar junto, vamos se alegrar junto, vamos dividir a vida cristã junto. Não dá. Ou você é verdadeiro, ou você vai começar a ser escanteado. Ninguém quer estar perto daquele que é falso. Ninguém quer estar perto daquele que você sabe: olha, ele estendeu a mão aqui, mas atrás a mão está escondendo uma faca, e ele vai te apunhalar. Ninguém quer sentir essa insegurança quando conversa com alguém. A gente vive dias tão difíceis, às vezes a gente precisa só botar para fora. A gente encontra com alguém, com algum amigo, senta com ele e ele começa a desabafar, e você diz: tá bom, eu não vou nem conseguir conversar muito com ele hoje, eu sei que ele está precisando só de um ouvido, ele está precisando só que alguém escute. Aí você senta ali e escuta, e sabe que a pessoa sai aliviada, e às vezes é a sua vez, e você chega e só quer botar para fora, e você só está precisando de um ouvido, sem ninguém para julgar, sem ninguém para dizer isso está certo ou está errado, é só para ouvir. Só que você não faz isso com quem você sabe que vai colocar nas manchetes dos sites da fofoca no outro dia. Você não faz isso com aquela pessoa que você sabe que está olhando para você, mas na cabeça dela está passando 1001 julgamentos. Você diz assim: olha, eu estou tendo várias dificuldades, eu preciso de orientação na palavra de Deus, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso que alguém me explique o que é que isso aqui significa. E a outra pessoa dizendo assim: isso não é crente não. Está entendendo que isso não é o tipo de coisa que a gente deva fazer. A gente precisa se auxiliar. A vida cristã é de fato difícil, é por isso que nós vivemos em comunidade, porque um auxilia o outro. Um tropeça, o outro puxa a mão e diz assim: levante, vamos lá. Está conseguindo caminhar não? Bota você nos ombros e a gente vai. Mas a gente tem que chegar ao final do caminho. E Deus tem nos dado todos os subsídios para que a gente chegue no final, mas juntos. Terceira coisa: afaste-se do mal e faça o bem. Calvino diz: nós não podemos ser felizes a não ser que Deus nos faça prósperos nos nossos caminhos. E é o bom e benevolente, e não o cruel e o desumano, que Ele vai favorecer. Eu sempre, quando trabalho um texto que eu vejo a diferença do ímpio e a diferença do justo, eu me lembro de Asaf, Salmo 73. Ele fica vendo o ímpio vencer, prosperar. E aí Lloyd Jones tem aquele livro fantástico: Por que prospera o ímpio no seu caminho? Por que prospera o ímpio? Na realidade é uma prosperidade falsa, porque lá no fim eu vi que vai acontecer algo muito ruim com eles. Deus não está abençoando a vida deles, Deus não está sendo favorável porque Ele é cruel e desumano. Ele conseguiu chegar em determinado patamar, mas passando por cima das pessoas, usando pessoas como escada. Deus não vai favorecer esse tipo de pessoa. Pelo contrário, é o bom e benevolente que Ele vai favorecer. Então afaste-se do mal e faça o bem. Mas não faça o bem como o espírita faz o bem, para pensar que eu fazendo o bem minha alma vai ser evoluída. Não.
Não faça o bem como alguns fazem, dizendo: eu vou fazer o bem para que depois as pessoas possam ver o quanto eu sou bom. Eu vou fazer o bem para ser salvo. Não, você faz o bem porque você já foi salvo. Você faz o bem porque você está andando em boas obras que foram preparadas de antemão para que você andasse nelas. Fazer o bem não é nada mais do que a nossa essência. Porque a nossa essência agora é uma essência de Cristo. Não é mais o velho homem. O velho homem fazia o mal, mas agora eu tenho que me afastar do mal e praticar o bem. E busque a paz com perseverança. A palavra de Deus nos exorta repetidamente a viver em paz com todos. Então busque a paz com perseverança. Não é, eu já conversei com aquela pessoa, eu acho que ficou tudo bem. Não, se certifique de que está tudo bem. Não deixe ela em paz até que você realmente entenda: nós agora estamos em paz, zerou o assunto. Porque se ela continuar o assunto agora, você diz: eu estou em paz. Eu falei tudo que tinha para falar. Eu perdoei o que tinha para perdoar. Eu pedi o perdão que tinha que pedir. Para mim está zerado. Se ela continuar, eu fiz o que eu tinha que fazer. É aquela ideia assim: gaste todos os cartuchos que você tem para resolver a situação. E quando você terminar todos os seus cartuchos, ainda peça emprestado a Deus. Gaste mais um pouquinho. Faça tudo o que for possível. É Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. É todo o possível. Não é aquele esforçozinho que diz assim: se desagradou, não posso fazer nada. Pode. Converse. Agora é que dá trabalho, né? Dá trabalho a gente conversar para se ajustar. Dá trabalho ter a DR no relacionamento. Dá trabalho você conversar com aquela pessoa que lhe fez um mal muito grande e que você passou dias enfermo daquele problema, daquela discussão, que você não quer falar com ela mais. Mas você precisa. Eu preciso. A gente precisa aparar as arestas. A gente precisa resolver as pendências. Porque se não for assim, a gente não vai viver em paz. A gente não vai viver. Quanto mais com os outros. Por isso que 1 Tessalonicenses 5,13 diz: tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Ele falando aos que lideram. Vivam em paz uns com os outros. Tem coisa melhor do que você chegar na sua casa, cansado, um dia todo de trabalho, você trabalhou 8 horas, você já chegou nas últimas das suas forças, você toma um banho, deita e diz assim: pronto, terminou o dia de trabalho, estou em paz, posso descansar. Você esquece até da janta. Você vai jantar 8 horas, 9 horas, você chegou e descansou, você colocou a cabeça no travesseiro, nada está ali perturbando, você sabe que Deus guardou a sua vida até aquele momento e vai guardar o seu sono. Então você deita e descansa. Isso é muito bom, isso é melhor do que qualquer outra coisa. Você sentir essa paz que só Deus lhe dá, isso é maravilhoso, mas você precisa buscar essa paz com perseverança. Só tem essa paz quem busca a Deus com perseverança. Só tem essa paz quem faz o que Deus ordena em sua palavra. Por fim, Pedro, no versículo 12, vai nos trazer algo extremamente consolador. Ele diz o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Veja, quando ele diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, saber que os olhos do Senhor estão contemplando a nossa vida, isso é consolador. Saber que Ele está contemplando o meu sofrimento me faz entender que no tempo oportuno Ele vai trazer o alívio. Ele me colocou aqui e ficou lá de cima olhando e dizendo assim: pronto, ele está sofrendo, mas ele foi chamado para isso mesmo. Veja o que Pedro falou no versículo 9: se eu não retribuir mal por mal, nem insulto por insulto, eu vou receber bênçãos por herança, porque para isso eu fui chamado. Então nós fomos chamados para experimentar as bênçãos das mãos de Deus, mas para isso nós também fomos chamados a obedecer a sua palavra. Então é por isso que ele diz aqui:
porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Ele sabe o momento certo de agir. O sofrimento faz parte da vida do cristão, mas ele não é eterno. Eterno é a misericórdia de Deus. O sofrimento não é eterno, eterno é o amor de Deus, é a graça de Deus. Então, na hora certa, sem que passe da nossa capacidade de suportar, Deus vai trazer o alívio, a perseguição, a injúria, a angústia, a todo esse sofrimento. Nós somos incentivados a orar, porque aquele que é o único que pode responder às nossas orações está com os ouvidos inclinados para nós. Os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Eu, durante um tempo, tinha um problema grave, mas o problema era comigo, com a música de Cassiane. Eu escutava que Deus não rejeita a oração. Eu digo, mas tem certos tipos de oração que Deus vai responder aquela oração. Aí a gente se pega com alguns salmos, são chamados salmos imprecatórios. Senhor, quebra os dentes do meu inimigo. Meu Deus, se eu for fazer isso hoje, será que Deus vai escutar isso? Senhor, aquela pessoa está me perseguindo, então, sei lá, acaba com a vida dela. Não, não é esse tipo de oração. Mas entenda uma coisa, Deus de fato não rejeita a oração de um coração sincero. E Deus não vai rejeitar a oração, porque se a oração não for conforme a sua palavra, Ele responde, não. Se a oração for conforme a sua palavra, mas não estiver dentro do seu tempo, Ele responde, ainda não. Espere um pouco. Mas se estiver dentro do seu tempo e dentro da sua palavra, Ele vai responder, sim. E derrama as suas bênçãos, e vem com o alívio, e nos socorre. Então, não tem essa oração que Ele não ouça. Ele ouve, mas Ele responde segundo a sua soberana vontade. Ele está atento às nossas orações. Kistemaker diz com razão que o contraste aqui é muito claro. Deus vê as obras do povo justo e vê aqueles que praticam o mal. Esse versículo 12 é muito claro nisso. Ele está atento às orações do justo, os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor se volta, se vira contra os que praticam o mal. Então, nada escapa das suas vistas. Tem gente que diz assim, eu vou fazer isso, eu vou ficar bem escondidinho que ninguém vai ver. Alguém entra no mercadinho, fica lá na última fileira e fica abaixado por trás das gôndolas e diz assim, se eu pegar isso aqui ninguém vai ver, nem a câmera de segurança. Bota ali e vai embora. Deus viu. Não precisa ninguém ver. Deus viu. Meu quarto está fechado, está tudo escuro, ninguém viu. Deus viu. Mas não tem ninguém em volta. Tem. Ele está em todo lugar. E os seus olhos estão contemplando os maus e os bons. Ele não deixa nada escapar. E não pense que Deus não se importa. Às vezes o sofrimento ele se estende por um determinado tempo que a gente, enquanto ser limitado, diz assim, Senhor, está demorando demais. Ele se importa. Ele sabe que aquele ímpio, uma hora vai receber a sua paga das obras que está realizando. Aqueles que se deleitam em fazer o mal, não têm em Deus um amigo, mas um adversário. Então, meus irmãos, dentro do que foi exposto nesse trecho das Sagradas Escrituras, pratiquemos o que Pedro nos exorta. Primeiramente, tenhamos o mesmo modo de pensar, sejamos mais coesos no nosso pensamento quanto à nossa vida cristã, quanto à nossa vida em comunidade. Sejamos compassivos, nos importemos com a dor do outro. Amemos fraternalmente, que de fato a gente seja irmão. Pode não ser da família de sangue, mas é da família de Cristo. O amor tem que ser o mesmo. Sejamos misericordiosos, porque assim Ele nos ensinou quando sobre nós Ele concedeu a sua misericórdia.
Sejamos humildes, sempre precisamos do outro, sempre precisamos aprender com o outro, crescer com o outro. Não somos superiores a ninguém, mas tenhamos sempre o outro superior a nós mesmos. Não retribuamos o mal com o mal, pelo contrário, sempre o bem vence o mal. Oremos pelos nossos inimigos, amemos a eles, por mais difícil que isso seja, mas o Senhor nos capacitará. Afastemo-nos do mal e façamos o bem, buscando a paz com perseverança, com todas as nossas forças, sabendo que os olhos do Senhor estão sobre nós, que Ele está escutando as nossas orações e que, dependendo sempre da sua proteção, dependendo sempre da sua soberana vontade, nós vamos desfrutar da verdadeira felicidade, a que somente Ele pode proporcionar. Que Deus nos abençoe nessa manhã e todos os dias da nossa